Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live. E nessa live, a gente vai estar tratando de algo bem bacana, um assunto que muita gente tem dúvidas e fazem muitas perguntas a respeito do que é essa tal compra coletiva. Sabemos que não é um modelo bastante conhecido e nem praticado aqui no Brasil, justamente porque não é um modelo que traz lucro para quem está vendendo, entendeu? Atualmente a gente trabalha com modelos como financiamento, consórcio, é, empréstimos, porque tudo isso acarreta em custos, né, e esses custos também são partilhados em juros, também acarreta em lucro para quem está administrando todo o processo de compra e venda, né? E por isso que a compra coletiva, ela não é divulgada, ela não é praticada. Muitas pessoas, elas não conhecem esse modelo e muitas empresas não trabalham com esse modelo porque ele não era lucrativo para a empresa, tá certo? Então, nesta live de hoje, a gente vai estar trabalhando esses conceitos para que você entenda com total propriedade e transparência que tipo de modelo de aquisição de imóvel é este? E também para que em futuras transações vocês não venham a cair em nenhuma pegadinha, né? A gente vai começar falando sobre compra coletiva. A compra coletiva é um modelo em que várias pessoas elas se unem para adquirir um bem de maior valor, como um imóvel rural, terreno, pode ser um apartamento, um resort. Então, essa compra coletiva ela funciona com a união de várias pessoas para comprar um único imóvel. E esse imóvel ele é dividido o custo total em partes menores. Isso torna o investimento mais acessível, permitindo que cada participante contribua com uma fração do valor e ainda assim tenha acesso a um patrimônio que talvez não conseguiria adquirir individualmente. O que vale lembrar, gente, é sempre que você realizar uma compra coletiva, as regras que estão estabelecidas em contrato para o uso dessa propriedade, né? E aí a gente vem aqui trazendo também um outro conceito que é de copropriedade. A copropriedade é uma forma jurídica que define essa relação, né? Onde duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo bem, cada uma com uma fração ideal registrada em contrato. Nessa estrutura, todos possuem direitos e deveres proporcionais à sua participação, podendo utilizar o imóvel conforme regras estabelecidas e participar das decisões sobre o uso, manutenção e possíveis negociações do patrimônio. Tá certo? Então, copropriedade nada mais é do que vários indivíduos sendo donos, né, de uma mesma propriedade, de um mesmo bem, né? A gente vai trazer aqui também um segundo conceito chamado como é que funciona essa compra, né? Como é que funciona essa compra, essa venda dessa cota na copropriedade, né? E ela funciona do mesmo jeito que funcionaria para uma pessoa que proprietário único, né, do imóvel. Não importa se tem 10 pessoas dono daquele imóvel ou somente um. Funciona do mesmo jeito, né? A venda de uma fração ideal em regime de copropriedade, ela segue o mesmo processo de um imóvel com um proprietário único. Ou seja, é necessário formalizar a negociação por meio de escritura pública, em seguida registrar o imóvel no cartório de imóveis para efetivar a compra e transparência. A principal diferença está apenas no objeto da venda. Em vez de um imóvel individual, é transferida uma fração ideal registrada na matrícula. Ainda assim, o procedimento legal é o mesmo, garantindo a segurança jurídica tanto ao comprador quanto ao vendedor. Um exemplo disso, a gente trouxe esse gráfico aqui,
Digamos que esse círculo todo seja a propriedade, correto? E aí, esse círculo todo poderia ser comprado somente por uma pessoa, ou se juntar várias pessoas, comprar uma fração desse círculo aqui. Como tem aqui a exemplo, uma pessoa ela adquiriu uma quantidade de cota maior, outra que equivale a 62%, outra adquiriu uma cota menor, que equivale a 12%, e uma decidiu adquirir uma cota mediana, né, que equivale a 25% da propriedade. Entendeu? Então, assim que funciona a compra coletiva. Aí a gente vai lá para como funciona, né? No início aqui a gente tem trazendo aqui o início de como começa esse empreendimento, né? Tudo começa, né, com o gestor do empreendimento, que é o responsável por estruturar e organizar todo o projeto de compra coletiva. Ele define como será feita a divisão das cotas, estabelece as regras iniciais, analisa o imóvel e organiza a base jurídica necessária para garantir que o modelo funcione com clareza e segurança para todos os participantes. Segunda coisa, quais são as responsabilidades administrativas do gestor do empreendimento, né? O gestor do empreendimento, ele também atua na parte administrativa, coordenando a entrada dos coproprietários, organizando documentos, acompanhando contratos, garantindo o cumprimento das regras estabelecidas e facilitando a comunicação entre os membros. Além disto, pode ser também responsável por intermediar processos como entrada de novos participantes, controle das cotas, suporte nas operações de compra e venda dentro do grupo. Então, o que significa isso na prática? Quem é esse tal gestor? O gestor é aquela pessoa que teve a ideia de comprar um imóvel de forma coletiva. Essa mesma pessoa, ela vai estar fazendo toda a organização, administração e planejamento para que sejam unidos outras pessoas ao mesmo projeto, tá certo? E aí a gente trouxe aqui, a nível de ilustração, como é que acontece. O gestor, após ele fazer todo o planejamento de quanto que precisa para comprar a propriedade, como vai ser dividido essa propriedade, quantas cotas precisarão ser vendidas desta mesma propriedade, após fazer todo esse processo de pesquisa, planejamento e definições, aí sim esse gestor do empreendimento ele procura sócios, né? Ele procura parceiros para formar um grupo. Então, como tem ilustrado aqui, né? Esses daqui são os parceiros, são pessoas que entraram para formalizar o grupo. E aí, possa ser que no primeiro mês, entre 36 pessoas, no segundo mês entre 15, no próximo mês entre 6. O que isso significa? Uma das para se formar o grupo, né? Digamos que a propriedade ela necessite de 50 pessoas para conseguir angariar, né? Levantar os fundos necessários para realizar o projeto. Só que essas pessoas que entram para formar esse grupo de 50 pessoas, elas não entram de vez assim 50 pessoas na hora. Então, o gestor, ele define um prazo para que esse grupo seja formado. Se dentro desse prazo, aonde o gestor ele definiu, vou dar um exemplo, em um grupo de 40 pessoas, o gestor definiu que ele tem até 6 meses para juntar 40 pessoas, né, para levantar os fundos necessários para realizar o empreendimento. Então, durante esses 6 meses, ele vai estar captando pessoas até fechar as 40. Significa que vai demorar 6 meses realmente para juntar 40 pessoas? Não. Possa ser que no primeiro mês você já consiga fechar 40 pessoas, possa ser que leve
até chegar nos últimos meses, você conseguir realmente colocar 40 pessoas dentro de um grupo, né? Formalizado. Só que o que que acontece, né, se caso deu o prazo de 6 meses e o gestor ele não conseguiu juntar as 40 pessoas? É uma coisa simples, né? O contrato ele é rescindido e os valores pagos por cada participante é devolvido. E aí é feito a formalização de um novo grupo com novo contrato e aí começa o processo tudo de novo até conseguir trazer novamente, né, a todas as pessoas necessárias para a formação do grupo, né? Aí a gente vai para a segunda parte. Depois que o grupo, né, como está aqui ilustrado, já foi formado, é, qual é o próximo passo do gestor, né? Ele já administrou, já organizou, já definiu as regras, contrato e tudo mais, né? Aí a segunda parte, ele fez a formação do grupo, né, necessário para poder fazer o empreendimento e agora ele vai para o próximo passo, que é procurar um facilitador. Quem é o facilitador do negócio no caso de imóveis? O facilitador de negócios imobiliários é o corretor. Então, ele vai procurar um corretor, vai explicar as necessidades, o que é que ele está procurando, e esse corretor, ele vai buscar imóveis que tenham essas características solicitadas pelo gestor do negócio. Então, após ele conseguir é, achar a propriedade ideal, esse corretor ele funciona como um intermediário entre o gestor do empreendimento, que é aquele que é o representante legal do negócio, e o vendedor. Vocês compreendem? Então, é dessa forma que a compra é feita e efetivada. Esse corretor, ele também ajuda ao gestor entender todos os documentos, analisar documentos da propriedade, tudo certinho, para que não haja nenhum risco, para saber se a propriedade ela tem dívida, se não tem, como é que está a situação do imóvel, se ela está quitada. Então, quem é que faz essa pré-pesquisa? O corretor. E aí, quando ele acha um imóvel ideal para esse tipo de empreendimento, ele traz para o gestor e o gestor fecha negócio. Vocês compreenderam? E aí a gente passa para a última parte, que é a formalização do contrato, né? Que é a escritura pública de copropriedade em nome de todas as pessoas do grupo, claro, cada uma definindo a sua área, sua cota. Vou dar um exemplo. Temos uma propriedade onde cada cota equivale a 2.000 metros quadrados. E está lá dizendo que esses 2.000 metros quadrados é seu para você fazer o que quiser. É para seu uso individual. Você é dono daquele pedaço ali de 2.000 metros quadrados. Correto? Então, isso tudo ele vai no contrato dizendo qual cota que você comprou. Por exemplo, ele comprou a cota do lote 1, essa cota do lote 1 equivale a tantos metros quadrados. Qual é a finalidade de uso? O uso que a pessoa quiser dar, por exemplo, as regras são definidas antes, né? Então, vale lembrar que sempre que você participar de uma copropriedade, você deve entender as regras daquele grupo, né? Então, para que eu posso usar o meu imóvel? Para chácara, para veraneio, para sítio, para tirar renda, para abrir negócio. Então, tudo isso vai estar lá discriminado em contrato, né? O que você vai poder fazer com a propriedade ou não, né? Só que aquela parcela da propriedade ali é sua. Então, por exemplo, o que acontece, né, quando uma pessoa ela não segue as regras do grupo, né? Porque a gente tá um grupo de uma propriedade, ele se torna um condomínio, né? Só que os condomínios eles podem cobrar taxa de condômino ou não. Isso aí tudo é definido em contrato.
No nosso caso aqui, a gente não cobra nenhuma taxa de condômino. O nosso propósito, na verdade, é ser um facilitador de aquisição de terras rurais, né? Então, o que que acontece quando uma pessoa ela não segue a regra? Por exemplo, vou dar uma regra aqui bem absurda. A pessoa comprou o lote dela e ela quer transformar o lote dela em um lixão, né? Ela quer transformar o lote dela em um lixão, onde ela vai fazer aterro, não, 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 não. Ok. Só que lá no contrato está dizendo que a pessoa não pode utilizar a propriedade para fins em que essa propriedade vai causar danos ou poluição à área, à sua área, danos ou poluição ao ar e danos ou poluição ao lençol freático, pois esse tipo de dano ele prejudica todas as outras propriedades que estão ao redor. E aí a pessoa ela ignora a regra. O que que acontece? O imóvel é embargado. O imóvel é embargado e esse proprietário, né, que não cumpriu com as regras, ele vai ter duas opções aqui. Ou ele vai vender a propriedade, a parte dele para uma nova pessoa ou para pessoas de dentro do grupo, né? Ou ele vai abandonar o tipo de prática e continuar usando o negócio dele de forma correta, como foi o propósito definido em contrato. Então, basicamente, isso aí é o que acontece quando uma pessoa não segue as regras do grupo. E tudo isso sobre embargo, e antes de haver o embargo, qualquer coisa assim, é levado para uma assembleia, né? Essa assembleia é a união e votação de todos os coproprietários para definir e decidir se realmente é necessário tomar uma ação ou não, tá? Isso, gente, é regra de condomínio, tá? Qualquer condomínio que você for é dessa forma. Mas atenção, né? Mas afinal, isso aqui é uma dúvida importante, uma dúvida real e também é um alerta, né, para vocês que estão entrando nesse tipo de negócio de compra coletiva. E isso aqui vocês têm que se atentar com muita atenção, né? Que é sobre pagamento, né? Mas afinal, aqui temos uma pergunta, né? A gente tem aqui um indivíduo tendo essa dúvida. Mas afinal, se eu adquirir uma cota de um imóvel que ainda não foi efetivamente comprado pelo grupo, como é feita a gestão desse valor, para onde o dinheiro é direcionado até a conclusão da aquisição do imóvel. Vou dar um exemplo, vou falar de forma mais clara aqui, se vocês não conseguiram entender a pergunta, tá? Bom, temos uma propriedade X que o valor de aquisição dela é 340 mil. A gente pega esses 340 mil e divide em 40 cotas, ou seja, a gente divide por 40. E cada um vai pagar a sua fração de valor. Porém, vocês lembram que no início da apresentação, eu falei para vocês que a formação do grupo não acontece de forma imediata, mas ela leva um tempo, né? E esse tempo, né, máximo é definido pelo gestor do grupo. Por exemplo, não entra 40 pessoas de vez. Talvez nesse mês aqui entre 10, no próximo mês entre 15, no próximo mês só entre 5, até fechar as 40 pessoas dentro do prazo definido pelo gestor, tá certo? Então, quando você entra e compra a cota, você faz o pagamento de forma imediata pela reserva daquela cota, tá certo? E aí, o que é que acontece? E a pergunta do nosso indivíduo aqui é bem pertinente, né? Porque ele está perguntando: eu paguei pela cota, eu comprei, eu estou com contrato, tô com documentação tudo aqui certinha sobre as regras, tudo certinha de como vai ser, divisão, tá tudo claro para mim. Mas que garantia eu tenho de que o valor que eu paguei vai ser utilizado para a finalidade em que eu comprei a cota? Para onde e para quem vai esse dinheiro? Como é gerenciado esse dinheiro que eu estou pagando pela cota de uma propriedade que ainda vai ser adquirida? Bom, gente, isso aqui é algo muito bacana, né? Que é
A gente tem aqui para onde é que vai o seu dinheiro. Então, você tem que entender que sempre que você fizer esse tipo de compra coletiva, eu vou primeiro ler aqui, depois eu explico para vocês, tá? O valor investido pelos participantes, ele é direcionado para uma conta bancária segregada, tá? Ou seja, uma conta exclusiva do projeto, separada de qualquer recurso pessoal ou operacional do gestor ou qualquer outro indivíduo que esteja no empreendimento. Isso garante que o dinheiro fique reservado unicamente para a finalidade da compra do imóvel, sem risco de uso indevido. Além disso, o próprio banco, ele atua como administrador dessa conta, acompanhando e controlando a movimentação dos recursos. Dessa forma, o valor só pode ser utilizado para a aquisição do imóvel conforme as regras estabelecidas, trazendo transparência e segurança total para todos os envolvidos na compra coletiva. Bom, eu acho que algumas pessoas já ouviram falar desse tipo de conta segregada, tá? O que é essa conta segregada? Essa conta segregada, ela não é uma conta pessoal de nenhuma pessoa do grupo. Ela é uma conta aberta em nome do projeto e quando você abre uma conta segregada, você tem que ter um contrato. Nesse contrato, tem que estar estipulado as regras dessa conta, ou seja, qual é a finalidade de separar esse valor, para por que essa conta está sendo aberta? Essa conta ela é aberta durante o prazo de quanto tempo? Então, tudo isso ele é definido ali e o dinheiro que é depositado, ele é congelado. Esse dinheiro ele é congelado conforme as regras e ele só pode ser utilizado da forma que está definida em contrato. Então, o banco ele serve como segurança, né, como administrador desse dinheiro. Ele trava ali o dinheiro na carteira e aí, sempre que houver alguma movimentação, você primeiro precisa enviar para o banco toda a documentação necessária para que o banco permita a transação. Você entendeu? Ou seja, eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, é, a Caixa Federal, ela liberou crédito para as pessoas fazerem reforma das suas casas, tá? Aí eles davam crédito de 40 mil, 60 mil, dependendo de quanto a pessoa ela quisesse. Aí ele pegava um cartão, né? Ele pegava um cartão e entregava a pessoa com aquele valor ali no cartão, né? E a pessoa ia e utilizava o cartão para fazer as compras dos materiais que ela precisava para fazer a reforma. E toda vez que a pessoa, por exemplo, ela pegou aquele cartão para reforma, aí ela tentava passar esse cartão em um supermercado, por exemplo, não dava. O cartão, a compra era automaticamente recusada. Se ela tentasse pegar aquele cartão e utilizar em uma farmácia, também não dava. Se ela tentasse utilizar aquele cartão para sacar o dinheiro, também não era possível, porque o banco ele fazia esse filtro de qual é a finalidade que estava sendo usado o cartão. Esse cartão era de uma conta segregada que a própria Caixa definiu as regras. Então, a Caixa definiu como regra que ele só podia utilizar aquele cartão em comércios que fossem voltados para a construção civil. Entendeu? Para casa de material de construção, madeireira e por aí vai. Então, toda vez que ele tentasse desviar o propósito do cartão, o banco travava e ele não conseguia fazer nenhuma movimentação. Entendeu? Então, na prática, é dessa forma que o nosso negócio ele vai acontecer, tá? Por isso, sempre que vocês fizerem uma compra coletiva, né, vocês têm que perguntar para a pessoa que está vendendo a cota, o gestor do projeto, né? Vem cá, como é que funciona essa compra? Para onde é que vai o meu dinheiro? Qual é a conta que vai o meu dinheiro? Nunca, gente, nunca, nunca, nunca faça um depósito de dinheiro, né, em conta pessoal ou CNPJ de terceiros, porque você não tem garantia da finalidade de uso daquele dinheiro. E a pessoa pode simplesmente pegar o seu dinheiro e te aplicar um golpe. Você está entendendo?
Então, a conta segregada, ela foi feita justamente para isso, para poder proteger todas as pessoas que estão fazendo a aquisição de cotas e retirar o risco de ter uso indevido ou desvio desse dinheiro. Você está entendendo? Como eu vou dar um exemplo prático aqui. Muitas pessoas já caíram em golpe de empréstimo, aonde as pessoas foram procurar empréstimo, né? Em uma banca aí terceirizada, eles sempre usam o discurso de que eles são afiliados com o banco, que isso e que aquilo, né? Aí eles ficam ali te pressionando, não te deixa ler o contrato. Então, gente, se a pessoa te deu o contrato e fica ali te pressionando para você assinar, não deixa você ler, quer fazer você se jogar em um negócio de cabeça que você não tá nem entendendo quais são as regras de contrato, você só tá confiando na palavra dela, não assine nada, não faça nenhum depósito e outra coisa, empréstimo. Vale lembrar que empréstimo, se você está precisando de dinheiro, como é que você tem que dar dinheiro para ele para você receber é, um valor de empréstimo? Você está entendendo? Se você está precisando, por que que você tem que pagar uma entrada? Não existe isso, tá? Em empréstimo. Então, muita gente, né, tenta utilizar todas as formas, né, é, ilegais para passar a perna no outro, né? Então, sempre que vocês vão gostar, né, de entrar nesse projeto, nesse negócio, e principalmente quando vocês perceberem a facilidade que é vocês adquirirem patrimônio, né, aumentarem o patrimônio de vocês através de compra coletiva, né, vocês vão começar a só fazer esse tipo de empreendimento e você vai fugir de financiamentos longos e com juros abusivos, você vai fugir de de compra de consórcio e por aí vai, porque você já entende que tem uma modalidade de compra que é muito melhor, muito mais fácil, e a única diferença é que ela é um pouco mais demorada, mas é muito mais rápido do que um consórcio, por exemplo, tá? E a única coisa que você tem que se atentar é sobre essas regras claras que você precisa é, compreender sobre o negócio. Então, você tem que não ter medo de perguntar, você tem que ver o contrato, você tem que ter tempo para você ler e analisar o contrato. Você tem que, se você ainda tiver dúvida do que você leu, joga numa inteligência artificial, joga em um advogado que te explique de forma jurídica se aquilo ali é confiável ou não. Busque meios antes de você se jogar de cabeça em algo. Por isso que a gente aqui, a gente é uma ONG, né? A gente é uma ONG e o nosso propósito aqui em fazer essa compra coletiva é facilitar a aquisição da terra e principalmente a gente quer é, fazer a fundação de uma filial da nossa ONG, né? A gente tem uma ONG de agrofloresta e a gente está fazendo esse processo de aquisição de terra, que para a gente, economicamente falando, é a forma mais rápida e barata e segura de se adquirir imóvel. A gente já tem muitos outros imóveis em vários pontos, como a gente tem imóveis em Valença, a gente tem imóveis em Salvador, e agora a gente está partindo para o sul ou o oeste da Bahia, porque a gente quer abrir outra filial nessa área, né? De projeto, tá? A nível de projeto. E essa é a forma mais rápida e fácil de se fazer, desde que seja estabelecidas regras claras, que tudo seja transparente, que todo o processo seja visualizado e concordado por todos, né? Acordado por todos, que a conta não seja nem de empresa, nem conta pessoal de ninguém, mas que seja uma conta segregada, que é controlada exclusivamente pelo banco. Então, sempre que você entrar em um negócio como esse, é, faz a consulta, né? Você pede o contrato da venda da cota, você tem que solicitar o contrato da conta segregada, tá? Você tem que
pegar esse contrato da conta segregada, entender as regras da conta segregada, você tem que só fazer transferência, né, para conta segregada, tá? Nada de transferir para conta pessoal. Você tem que saber as regras do projeto, né, de uso do seu imóvel, daquilo que você está adquirindo, de quanto equivale. Então, você tem que ter todas essas informações para que você possa fazer um negócio seguro, tá? E a gente aqui, cara, a gente não tem nenhum problema de estar explicando com clareza, de estar alertando as pessoas que estão entrando aqui em projetos como esse com a gente. A gente forma grupos rapidamente, porque pessoas que já fizeram compras com a gente antes, quando a gente lança um novo projeto em outra área ou com outras coisas, né, com outras novidades, as pessoas falam, olha. Parece bom isso aqui, vamos fazer de novo porque já é uma empresa conhecida, né? Já tem uma prática conhecida, tá? E aí a gente vai trazer aqui para vocês vantagens de fazer a compra, né, coletiva, e a gente também vai trazer as desvantagens, né? Porque nada na vida só tem vantagens. Pessoas que só te contam vantagens, desconfie, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre as vantagens, né? De fazer uma compra coletiva, né? A principal vantagem da compra coletiva está no valor acessível, já que o investimento é fracionado entre vários participantes. Isso permite que mais pessoas tenham acesso a um patrimônio de alto valor, como terras ou imóveis maiores, sem a necessidade de um alto capital inicial ou financiamentos longos e pesados. Além disso, esse modelo ele possibilita maior flexibilidade financeira, produzindo o comprometimento mensal e facilitando a entrada no investimento. Com isso, o participante ele consegue investir de forma mais leve, ao mesmo tempo em que se beneficia da valorização do imóvel ao longo do tempo. Então, gente, isso é bem comum de acontecer, né? Que é a valorização da cota do imóvel. Principalmente agora, né? Agora, nesse momento em que estamos vivendo, está havendo uma migração, né, das pessoas para o interior. No passado, houve a migração delas para a cidade urbana e agora está fazendo o contrário, elas estão indo para o interior, né? Porque lá elas estão vendo oportunidades de uma vida mais tranquila, mais fácil, mais desacelerada, com propósito, né? E aí, o que é que acontece? Muita gente, eu vou trazer novamente o exemplo assim de um imóvel que o valor desse imóvel, a gente vai adquirir uma fazenda, tá, gente? Aí, o valor desse imóvel é de 340 mil e essa fazenda tem não sei quantos hectares. Vou dar um exemplo. Aí, esse valor, né, de 340 mil, se você fosse tentar comprar sozinho, quantos anos isso levaria? Talvez muita gente só ficasse no pensamento e nunca conseguisse, de fato, comprar um tipo de propriedade como essa, entendeu? E aí, quando se compra em coletivo, esse 340 mil é dividido em 40 partes, 40 partes, 30 partes, 20 partes, quanto for definido pelo gestor do grupo, tá? E aí, essas partes, ela tem regras, né? Dizendo qual é o tamanho da parte que você está adquirindo, qual é o uso, então tudo isso, tá? E aí, vem a questão, em vez de você pagar 340 mil em um imóvel, você pode pagar 8 mil em uma parte desse imóvel e você ficar com um pedaço de terra muito grande. E muita gente investe 5, 10, 15 mil comprando uma fração do imóvel, né? E depois ela simplesmente revende por 30, 25 mil, 50 mil, até 100 mil, aquele lote ali que ela comprou por 8 mil, através da compra coletiva.
Ah, e uma coisa engraçada, né? Qual é a diferença entre essa compra coletiva, né? E a compra de lotes através de uma financiadora? Gente, é óbvio, né? O valor, o valor é enorme, cara. Porque enquanto uma loteadora, ela te vende aquele lote que é do mesmo tamanho, vou pegar um exemplo de um lote aí de 2.000 metros quadrados. Esse lote de 2.000 metros quadrados não é vendido por uma loteadora a menos de 200 mil. Aí você vai lá e compra esse mesmo tamanho de lote que vai ser seu, individual. Ninguém vai poder entrar na sua parte, porque vai estar sua identificação, vai estar com piquete separando tudo certinho, divisa entre vizinhos, né? Entre propriedades. Então, você vai conseguir esse mesmo lote por 8 mil. Agora, por que essa diferença de valores tão grande? Gente, principalmente porque é lucrativo, né? Tipo assim, a pessoa que tá loteando, ela pega, ela comprou a fazenda por 300 mil, aí ela lotia, aí depois ela vende aquilo ali, ela mesma é a própria financiadora e ela vai te fazendo pagar, ficar escravo de parcelas ali, de 100 parcelas, 200, 150 parcelas de tanto, e você passa a vida escravizado ali, 10, 20, 30 anos pagando por um pedaço de terra. Você tá entendendo? E esse pedaço de terra ainda não está nem se tratando de construção, porque você vai precisar construir. O lote ele não vem com benfeitoria, então você está pagando 200 mil em uma coisa crua. Só que você está pagando 200 mil de forma fracionada. Você está entendendo? E aí ele está superfaturando com a venda do lote. Ele facilita você pagar, porém ele superfatura, né? Com juros. Então, por isso que a compra coletiva é um modelo que não é muito praticado por loteadoras, porque não dá lucro. Ou seja, se o imóvel vale 340 mil, ela não vai te vender na compra coletiva por 600 mil, ela vai te vender por 340 mil. Só que esses 340 mil vai ser dividido entre os proprietários. Você está entendendo? Então, a gente vai agora para as desvantagens, tá? A gente já está chegando aqui no nosso final, né? Da apresentação da nossa live. E a gente vai trazer algumas desvantagens, né? E a gente vai comparar também, tá? A gente vai trazer desvantagem e também comparar com modelos tradicionalmente praticados no mercado, né? Um dos pontos de atenção na compra coletiva é a menor liquidez em comparação a um imóvel individual, né? Como se trata da venda de uma fração ideal, o processo pode exigir mais tempo e organização, especialmente quanto a regras com o direito de preferência entre os coproprietários, né? Além disso, por ser um modelo ainda menos comum no mercado, algumas pessoas podem ter menos familiaridade com esse tipo de investimento, o que pode gerar dúvidas no momento da revenda. Por isso, é importante que tudo esteja bem estruturado, documentado, para transmitir segurança ao comprador, tá? Então, a desvantagem, gente, é o tempo, né? Se você vai em uma loteadora, você pagou a entrada, você já pode entrar, você já pode ir lá pro lote, já pode meter a mão, construir. O lote já tá ali, ó. Já tá ali para você mexer. Você pagou, ele deixa você mexer. Porém, ele só transfere a propriedade do lote para você quando você termina de pagar a última parcela. Aí sim aquele lote vai pro seu nome. Mas até então você vai utilizando ali, ó, aquele lote assim que você fizer a injeção do dinheiro, tá certo? A diferença entre a compra coletiva é essa. Por exemplo, a gente ainda, na compra coletiva, você está comprando uma cota. Essa cota equivale a X% daquilo ali. E aí tem que ser juntado, todos os compradores, tem que ser juntado o dinheiro de todo mundo para chegar naquele objetivo ali de 340 mil. Aí, quando tiver os 340 mil, aí sim a pessoa vai lá e compra a propriedade com as regras que estão ali estabelecidas no contrato da cota. Você está entendendo? Então, essa é a desvantagem. Você pagou os 8 mil aqui, né? Por 5 mil de entrada, vai pagando o restante, né? Mas você, por exemplo,
Você pagou os 8 mil, mas você não vai tomar posse imediata, porque essa propriedade ainda não foi adquirida. Essa é a desvantagem. Só que não é algo assim que eu diria que é demorado. Porque, assim, geralmente essas compras coletivas, ela tem um prazo de 3 meses, 4 meses a 6 meses para se formar o grupo. Você tá entendendo? Então, você espera aí até que você espere 6 meses, você vai estar em vantagem, porque imagina só você pagar 30 anos de financiamento ou você esperar 6 meses e aí você conseguir comprar uma coisa e não ficar endividado, você poder revender depois, você poder fazer toda a tramitação, negociação daquele negócio sem ficar preso a um endividamento, né? Sem comprometer o seu orçamento, tá certo? Então, se você, para você ter uma ideia, a compra coletiva, ela é 93% mais barata do que a compra através de uma financiadora, de uma loteadora, você tá entendendo? Cara, é surreal. Eu vou te dizer que é surreal, porque 93% o cara super fatura em lucro, tá? E aí a gente vai finalizar aqui, né? Trazendo algumas alguns alertas, né? Então, é só um pequeno aviso, né, para lembrar vocês novamente, eu já falei, agora eu só vou reforçar, né? Antes de realizar a compra, seja nesse modelo ou em qualquer outro, né, seja financiamento, seja empréstimo, seja compra coletiva, seja aquisição com loteadora, qualquer processo em que você vai fazer uma compra, né? É fundamental que você, comprador, entenda exatamente o que você está comprando, o prazo que está envolvido no processo, quais são as vantagens e possíveis limitações do investimento. Ter clareza sobre o funcionamento evita frustrações e garante uma decisão mais segura e consciente. Nesse modelo específico, é essencial redobrar a atenção no momento de pagamento. Sempre, 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 sempre verifique se o valor está sendo direcionado para a conta segregada. Na hora que você vai pagar ali, você jogou a chave Pix ou você botou a transferência ou qualquer coisa, você tem que olhar se o valor está indo para a conta segregada do projeto, que está definida em contrato, tá? Então, no contrato tem que ter lá também o número da conta, tudo certinho, informações sobre a conta segregada no contrato de compra e venda, tá? Nunca realize transferência para contas pessoais, né? Ou CNPJs, fora do que foi formalmente estabelecido, pois isso é um dos principais pontos de segurança da operação. No mais, pessoal, a gente, se necessário, fará novas lives ou marcará datas para novas lives. Vocês podem estar entrando em contato com o nosso WhatsApp para tirar dúvidas em tempo real, tá? Para fazer ligação, tudo isso a gente está sempre disponível, tá? A gente, nesse projeto aí, temos nosso projeto, a gente quer levantar 340 mil e adquirir uma propriedade que esteja entre 200 a 250 mil para depois fazer a divisão dessa propriedade, tá? E aí, o que que acontece? O que é que vai ser feito com o restante do dinheiro levantado? O restante do dinheiro levantado vai ser utilizado para fazer benfeitorias de acessos básicos. Por exemplo, a gente vai adquirir uma propriedade crua e aí a gente vai ter que instalar piquetes, a gente vai ter que pagar mão de obra, a gente vai ter que colocar poste de energia, né? E cada poste de energia é R$ 1.000, nessa faixa assim de R$ 1.000. A gente vai ter que fazer algumas instalações para puxar água para o local. Então são coisas, vai ter que fazer estradas, né, de acesso, portarias. Então, basicamente esse valor ele vai ser destinado para essa finalidade, tá? Então a gente vai definir quantos por cento vai ser utilizado para compra do projeto, vai estar lá definido, na verdade, a gente não vai definir, já está definido quantos por cento vai ser utilizado para compra e quantos por cento vai ser utilizado para benfeitoria, né, do, do projeto, do imóvel. No mais, gente, é só isso. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o nosso
corretor, né? Ele está nos auxiliando nesse processo ou diretamente com a gente. Beijo, beijo.